Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso programa do Consórcio ABC. Hoje conversamos com Maurício de Oliveira Filho, ele que é coordenador do grupo temático Gênero e Masculinidades aqui do Consórcio ABC. Maurício, obrigado pela presença, obrigado por vir conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Eu queria que você explicasse para nós como funciona esse grupo temático. O grupo temático, ele faz parte, na verdade, ele é um braço do GT Gênero, né? E muito na compreensão de que a gente não supera o machismo, não supera a violência contra mulheres, nem nos nossos municípios e nem na região como um todo, sem trabalhar com os homens, sem superar a cultura do machismo nos homens. E aí também parte do entendimento que não pode ser que caiba às mulheres, além da tarefa de pensar em como se defender das violências dos homens, ainda em como educar esses homens a não serem machistas. É nesse sentido que o GT Gênero e Masculinidade ele surge numa perspectiva de que os homens possam mutuamente, né, se reeducarem e serem copartícipes aí dessa tarefa tão árdua quanto importante de superar o machismo na nossa região. Ele vem num desdobramento, ou talvez uma necessidade, do que é visto hoje, por exemplo, na Casa Abrigo, né, que você tem, e agora recentemente na Casa de Passagem, né, através do projeto Acolhe, né? Ele vem para isso, então ele vem talvez para fazer essa complementação. Não adianta você combater a violência se você não muda a cultura do homem, é isso. Claro, porque as nossas políticas, elas dão conta, inclusive até de uma forma triste, né, enfim, de que é a vítima que tem que ser deslocada, né, enfim, do autor da violência, né? Enquanto isso, esse autor de violência fica sem uma ação, sem uma intervenção nossa, né? Além disso, né, enfim, tem um segundo objetivo que é o de construir com os servidores da região. Então o GT, a gente vai falar já sobre isso daqui a pouco, sobre o CRH, mas ele faz mais do que isso, né? Então ele já promoveu alguns cursos, né, sobre gênero e masculinidades com os servidores da região, né? Então é uma ideia mesmo de você atuar tanto no enfrentamento da violência que já aconteceu, mas também na prevenção de novos atos de violência. E não só no interior das residências e na vida doméstica, né, mas também nos espaços públicos, né? Enfim, então nós homens, né, enfim, certamente todos nós aqui nesse estúdio, nesse momento, já cometemos violência institucional, violência no nosso lugar de trabalho, com nossos colegas, sem nem perceber muitas vezes, né? Então reeducar esses homens, né, enfim, trabalhar com esses homens para serem menos machistas, né, se possível não machistas, mas também reprodutores, né, enfim, dessa cultura da não violência contra a mulher, é parte importante dessa construção. E aí nasce o CRH, nessa concepção de valores e necessidades, nasce o CRH. Nesse contexto é que nasce o CRH. Na verdade, ele é meio que parte natural desse processo, né? A ideia dos grupos... O que é o CRH? Isso. O CRH é um grupo reflexivo, né? Ele atua como um grupo reflexivo de homens para homens, né? Que homens? Homens que foram apenados, né, pela Lei Maria da Penha, no contexto da Lei Maria da Penha, por terem praticado algum tipo de violência contra a mulher, né? As centrais de pena encaminham esses homens, centrais de pena alternativa encaminham esses homens para o CRH para participarem de uma série de encontros, de 20 encontros temáticos, para rediscutir as masculinidades, a forma de exercer essa masculinidade, discutir a própria violência contra a mulher, por que ela acontece, por que não deveria acontecer, etc. Agora, o CRH não inaugura esse formato. Na verdade, a ideia dos grupos reflexivos ela é já muito anterior ao CRH, não só no Brasil como no mundo, mas também na região. Então, na região, nós temos a experiência já histórica, importante, reconhecida internacionalmente, do programa E Agora José, né, que acontece aqui em Santo André, e que é a principal fonte de inspiração para a gente, tanto metodologicamente quanto conceitualmente, etc. E quem vem para o CRH, ou seja, para os grupos, né, como é que funciona? Qual é a dinâmica deste grupo? Esse homem, ele participou, né, de uma audiência, foi condenado, né? A juíza ou o juiz entendem que parte da pena ou a própria pena em si pode ser, né, enfim, a participação no grupo reflexivo,
ele vai chegar aqui com a gente e ele vai vai participar de uma acolhida, né? Então, ele vai ser atendido individualmente, né? A gente vai entender a história desse homem, vai entender por que ele chegou até aqui, o que ele pensa dessa pena, se ele entende por que ele foi apenado, se ele reconhece a violência que ele cometeu. A partir daí, ele é encaminhado para os grupos temáticos. São 20 encontros. Ele pode chegar em qualquer altura desse processo. Então, ele pode estar tanto no primeiro encontro como no 14º encontro, por exemplo. E aí, eu costumo dizer que é um carrossel de temas. Ele vai dar a volta inteira nesses 20 encontros. Então, se ele começa no 14º, ele acaba no 13º, né? E aí ele participa ainda de mais alguns encontros de acompanhamento. Então, ele vai participar desses encontros. Claro que vai ser comunicado, né, para o judiciário como é que foi esse processo, e ele ainda vai participar ainda de alguns encontros de acompanhamento, para a gente tentar perceber como é que foi esse processo e como é que isso se dá na vida dele como consequência. Né? E o que vocês percebem, assim, qual é a principal mudança, ou realmente reforça a questão que é cultural, né? Essa questão do machismo, né? Esse homem chega como e ele sai como? Olha, vale dizer, né, o CLH está sendo retomado agora depois de um breve início pré-pandemia, né? Mas como eu disse, toda a nossa inspiração metodológica é a do Agora José. Inclusive, os homens que faziam parte a essa altura do GT Gênero e Masculinidades, que tocam esse processo, não coincidentemente, né, enfim, eles também tinham relação com o Agora José, então eles trazem toda essa história. Pois bem, o que se sabe é que, de modo geral, nos grupos reflexivos, né, os homens chegam sempre muito reticentes, né? Não reconhecendo esse processo, não reconhecendo a violência cometida, não se reconhecendo como autores de violência, geralmente colocando a culpa na mulher, geralmente colocando a culpa no juiz, na juíza, se for uma juíza mais ainda, né? E o processo de fato vai, claro que como processualmente mesmo, né? Enfim, não é do dia para a noite, né? Mas eles geralmente saem, sim, mudados, né? Percebendo que de fato eles são parte de uma sociedade que está estruturada para autorizar homens a cometerem violência. Eu costumo dizer o seguinte: eles não vão sair daqui todos réplicas do Rodrigo Hilbert. A gente não vai construir homens, né, perfeitos, né, enfim, que modelos de homens perfeitos, né? Mas o que nós precisamos é que eles saiam daqui e não cometam mais violência, né? Esse é o principal objetivo nosso. E, de modo geral, a história dos grupos reflexivos mostra que isso é muito, não só possível, como geralmente é muito exitoso esse processo. A média de reincidência nesses grupos, há diversos estudos, né, enfim, mas de modo geral o que eles dizem é que é de 1 a 2, 3%. Né? Ora, isso é absolutamente exitoso, né? Então a gente está falando aqui de cada 100 homens, né, enfim, 98, 99 não voltam a cometer violência contra a mulher. Claro que esses homens saem melhores desse processo, porque é muito melhor você ser um homem não... Opa, eu tô batendo aqui, né? Fica tranquilo. Claro que é muito importante você ser um homem que você possa ter o direito de sofrer, ter o direito de se mostrar sensível, ter o direito de mostrar fraqueza, né? Mas para as mulheres é muito melhor, né, você ter homens que não pratiquem mais violência, né? Então, para elas isso é importante. Quer dizer, esse modelo, né, ele talvez traga benefícios maiores do que uma reclusão, por exemplo. Claro. Prender, vamos ser mais claro. Eu costumo dizer isso, né? Enfim, a interrupção da violência, ela é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então, se você encarcera esse homem, né, ele não vai praticar violência contra a mulher durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, se muito, né? Com esse processo que nós construímos, ele não pratica pelo resto da sua vida. Então, acho que é isso que nós buscamos, né? E a participação necessariamente tem que acontecer através da Central de Penas Alternativas. Não pode ser alguém que conheça o serviço e queira vir. Esse serviço não. Tá. Né? Esse serviço não. Nós temos outros serviços que nós ofertamos pelo GT Gênero e Masculinidades, porque, como eu disse, nós temos cursos, né, de masculinidades ao longo do ano, né? Então a gente vai construindo outros espaços, né? Há discussões, e alguns grupos fazem isso, né, de também usar a mesma metodologia, o mesmo espaço para ações de prevenção, né?
A nossa estrutura, até como a gente está muito iniciando, né, enfim, é um serviço que se inicia nesse momento, ainda não permite isso. Mas há discussões nesse sentido. Tanto de prevenção para demanda espontânea, né, para pessoas que procurem o espaço, como para homens que, ao serem denunciados, ao MP aceitarem a denúncia e ofertarem para o judiciário, esse homem poderia talvez fazer esse curso, esse processo reflexivo como parte de uma pena que virá a ser. Né? Se ele não for apenado, ele não perde nada, só ganha. Sim. Né? E se ele for apenado, já é um atenuante para a pena. Claro, mas isso não acontece hoje. Tá? Hoje é para os homens que foram apenados, né, e que devem cumprir parte ou totalmente a sua pena no grupo reflexivo. Mas não impede que qualquer homem que esteja nos vendo agora ou escutando, que tenha necessidade de saber mais ou de buscar uma orientação, que entre em contato com o consórcio e para obter essa informação. Isso não impede. Sim, não, de modo nenhum. Até porque, não sei se quando ele estiver ouvindo e vendo, né, enfim, essa nossa conversa, como é que estaremos nesse momento. Mas, além disso, para além do CRH, nós temos outras ações do GT que podem auxiliar esses homens, inclusive quiser fazer um trabalho, né, no seu local de trabalho, no seu bairro, na sua cidade, né, pode falar com a gente, sim. Tá ok. Obrigado, Maurício, pela sua participação. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, ou se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Entra lá no nosso site www.consorcioabc.sp.gov.br e ali você vai ter canais para entrar em contato com o consórcio, chegar até o grupo temático Gênero e Masculinidades e, quem sabe, assim, compartilhar e fazer desse mundo um mundo mais igualitário para todos nós. Né? Muito obrigado, até a próxima.